lá no, né, quando a gente sempre explica esse pensamento de separação, né, que surge dessa louca e diminuta ideia, esse pensamento toma essa consciência de si próprio, se fragmenta e faz todas essas imagens aqui, né? E a busca constante é o tempo todo de resolver essas crenças, né? Essa consciência está o tempo todo jogando a causa para o lado de fora e tentando fazer com que a personalidade aqui esconda essas crenças, né? Resolva essas crenças. E a gente está o tempo todo num estado constante de fazer, né? A gente está o tempo todo fazendo, tem sempre uma ansiedade, um lugar de que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E quando a gente chega, né, na metafísica do curso, e a gente começa a autoobservação, né, começa a observar essas crenças, começa a entrar em contato com isso que a gente pensa verdadeiramente sobre nós, uma coisa que começa a acontecer é a gente fica muito focado no fazer ainda, né? A gente fica muito preocupado com o que eu faço no comportamento. Eu me lembro que quando eu ouvia assim sempre as pessoas, né, os convites que a gente recebia para olhar para alguma questão, sempre vinha essa dúvida primeiro, né? Tu entra em contato ali, olha o que está por trás daquilo ali, mas o foco é sempre na ideia de que o que eu tenho que fazer com isso, né? Quando a gente está nos grupos ali, acontece bastante isso, assim, e recentemente teve um exemplo, né, de uma pessoa que trouxe uma questão e ela trouxe essa certeza que tem ali na falta, né, que é basal dessa consciência, e ela trouxe ali que ela, né, tem ali uma questão com a falta, e quando ela foi olhando para tudo que surgiu daquela situação, da onde veio aquilo, quando ela recebeu o convite, ela disse assim, que ela conseguiu compreender da onde que veio a decisão que ela tomou, ela decidiu por aquilo, mas o foco é assim, o que eu tenho que fazer com isso? Né? Como que eu faço no comportamento? E a dúvida era assim, é sempre uma, uma sensação de que aquilo que eu tenho que fazer é na forma e não na decisão. Né? Quando a gente olha para uma questão, eu olho assim, o quanto eu acredito na crença, né? É para isso que a gente tem que olhar assim, o quanto eu creio que alguma coisa pode me faltar, o quanto eu acredito na rejeição, o quanto eu acredito na inferioridade, o quanto eu acredito nessas coisas, e depois eu tomo uma decisão de soltar ou não soltar a situação. Na situação que ela trouxe, ela vendia alguns produtos, só que da onde ela partiu para vender aqueles produtos veio de um lugar de que ela já comprou aquilo não precisando, é como se fosse uma coisa assim, eu não preciso, mas eu vou comprar isso aqui. E aí ela comprou desse lugar de falta, né? E ela queria uma vantagem com aquilo ali, queria resolver aquilo ali, porque aquilo ali ela não viu uso para aquilo, e ela resolveu colocar para vender, começar tipo essas vendas na internet, assim, né? Começar a vender na internet. E aí ela começou a sentir muita sensação de estar, tipo, como se fosse uma pressão dela ter que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo porque eu tenho que receber uma vantagem agora, eu preciso dar conta disso aqui. E aí, quando ela começou a ver essas sensações, ali claramente era a crença movimentando o fazer, assim, ó, vai lá, resolve a falta, resolve a falta. E quando ela olhou para isso, né, foi um convite para ela olhar para isso, veio ali a questão, né, olha o condicionamento da crença, olha aonde que a crença fica te conduzindo, né? A gente fez uma live recentemente dessa manipulação da crença, né? Quando a gente observa as vontades e os desejos, a gente consegue ver aonde que essa consciência está manipulando essa imagem para confirmar a crença, né? E aí a mudança, ela sim, ela vai ser também muitas vezes no comportamento. Mas se eu só fico assim, quando eu recebo convites, eu só fico direto assim, ó, tá, mas o que eu tenho que fazer? Tá, mas me dá a solução aqui. E tu tá sempre buscando a mesma coisa, né? Quando a gente não olha para a causa e não tira o significado primeiro, eu tô sempre nesse lugar de resolver, de fazer, e não de soltar aquilo que eu acredito, né? Por isso que quando Jesus fala ali, né, nesse texto que eu li, né, eu preciso de orientação primeiro ao nível da mente. Primeiro, eu preciso
manter essa certeza de que a realidade não está sendo ameaçada, né? Olhar para aquilo que está se manifestando ali, lembrar que aquilo é ilusório, e aí sim eu vou olhar, observar qual é a melhor atitude nesse momento. Muitas vezes vai ser soltar uma coisa ou outra, né? Soltar aquela situação ali. Mas o foco não pode ser para isso, né? O foco tem que ser a mudança primeiro na consciência.